comecei a assistir esse filme, assim, eu vi uns 15 minutos, mandei mensagem no WhatsApp pra você. Falei, Ali, você, mais do que ninguém, tem que assistir esse filme aí. Porque você é um completo apaixonado por filme de terror. Por terror geral, não só filme, né? Você vive falando, sempre me passa muita recomendação de filmes, principalmente dos anos 80, que é completamente a sua seara, né, cara? Sim, eu assisti, cara, de 4 horas de documentário, tinha 4 filmes lá que eu não tinha visto, cara. Eu assisti e deu vontade de rever um monte, porque tem filmes que eu vi na época, quando eu era moleque, e não lembrava mais. Aí eu comecei a assistir e falei, não é possível, esse filme aqui eu vou mandar pra todos os meus amigos que gostam de terror. Mandei pra você, mandei pro Guilherme da Monstra, fui falando, galera, assistam, porque é legal pra caramba. Ele vai ano a ano, né? Ano a ano. Isso que é legal. A estrutura do documentário primeiro, o David Viner teve essa ideia aí, falou, vamos juntar, falar de todos os filmes importantes pra década de 80. Ano a ano, 80, sei lá, começa com o Iluminado. Aí fala do The Fog, Bruma Assassina aqui, né, do Carpenter. Os filmes mais icônicos dos anos 80. Depois, 81, 82, 83. E ele vai pontuando, são várias, ele faz entrevista com um monte de gente, né? Nossa, ele entrevista todo mundo, pessoal, todo mundo. De diretor, tem o John Carpenter, tem o Joe Dante, tem o Stuart Gordon, tem o Mick Garris. Tem uma puta galera. Galera, entrevista todo mundo. Ele junta uma penca de convidado, atores, atrizes, influencers, tem uns podcasters. Imagina, ele fala com a Elvira, com a Cassandra Peterson, fala com o Doug Bradley, que é o Pinhead, fala com o Jeffrey Combs e a Barbara Crampton, do Reanimator. Nossa, ele fala com uma galera. Um elenco, assim, estelar e maravilhoso, super representativo da época, né? Aí ele vem colhendo os depoimentos e monta. Por exemplo, ele vai começar a falar do Iluminado, do Stanley Kubrick, aí tem vários depoimentinhos situando a importância do Iluminado. Aí, como eu falei, ele fala do The Fog, e tem vários depoimentos situando. E ele vai indo assim, perfilando um monte de filme. É um monte, é impressionante. O bacana é que ele não fica só nos medalhões. Então, obviamente, tem o Iluminado, tá lá. Tem os filmes do John Carpenter, tem as séries Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, mas de repente entra um Critters, uns filmes menores, de baixo orçamento, os filmes do Stuart Gordon, que eu amo, né, que é uma grande homenagem ao Lovecraft. Ele faz o Reanimator, faz o Do Além, faz um monte de coisa, e ele vai pontuando todos esses grandes clássicos. E aí ele até se arrisca um pouquinho, ele fala só uma outra coisa, até quase caindo na ficção científica. Então, por exemplo, ele mostra aquela coisa, né? Enigma do Outro Mundo. Filmaço, filme maravilhoso. Nossa, cara. Então são vários filmes legais. Então, pra quem é fã, por exemplo, eu sou um fã normal de terror, eu não sou nenhum especialista, eu não sou nenhum Alexandre Calari, eu não trabalhei numa locadora nos anos 80 assistindo todos os filmes que saíam, né? Eu gosto bastante, então, eu curtia, né? Tá citando esse é legal, e peguei várias dicas. Você foi anotando tudo? Anotando, eu tô vendo um monte de filme de terror agora, porque ele foi me lembrando de vários, os que eu já vi, eu fiquei com vontade de rever um monte, e tem um monte de dica lá. E pros fãs mais hardcore, aí é uma delícia também, porque além de ter umas pérolas escondidas, ele dá conta de umas pérolas escondidas e traz um monte de curiosidade de bastidor, legal pra caramba. E a estrutura do filme é muito interessante, porque curiosidade de bastidor e mostrando muitas vezes o reflexo que aquilo teve na sociedade norte-americana na época. Eu acho isso interessante, só que é uma das minhas únicas críticas ao filme. Mas primeiro a estrutura dele. Então ele vem ano a ano falando os principais filmes que foram lançados, principalmente nos Estados Unidos, né? Isso pra mim é um probleminha também. Ele foca muito no cinema norte-americano, sendo que tava acontecendo coisa legal pra caramba no mundo inteiro, né? Mas enfim, de tempos em tempos ele bloca uns comentários, tipo umas vinhetas, assim, umas pílulas, pra esmiuçar algumas coisas. Ele faz, a cada ano, ele faz um interlúdio. Por isso que o documentário é tão grande, porque ele abarca vários filmes, mas ele faz um interlúdio temático. E esses interlúdios são legais pra caramba. Por exemplo, ele fala da importância da capa do VHS. Qual que era a importância das capas pro mercado de locadora. Aí ele começa a falar de trilha sonora, fala dos efeitos sonoros. Aí ele começa a falar qual que era o lance da era Reagan pro cinema, como isso influenciou. E dentro desses interlúdios, você tem aí você aumenta a discussão ali, aumenta o panorama. Essa parte dos interlúdios, ela é mais interessante até do que os filmes em si, Danielzinho. Por exemplo, quando ele fala a importância que foi da capa do VHS. Naquela época, estou falando da época pré-internet, que você não tinha muita informação sobre os vídeos, sobre os filmes, o que vendia? O que vendia era a capa. A sinopse e a capa. Se não fosse de um diretor como Stanley Kubrick, por exemplo, chegava um filme lá que nem, sei lá, que eu citei, o filme de Stuart Gordon.
Reanimator. Como é que a galera ia saber se aquilo era bom ou não? Não sabia, né, cara? Tinha que ter uma arte impactante pra chamar atenção. Pois é, né? cara. Uma frase de efeito, talvez, e uma sinopse que convencesse a pessoa ali, né? E eles começaram a perceber isso foi justamente com a capinha do Halloween, que era uma capinha muito maluca, muito visceral, e a capa vendia muito o filme. E eles entenderam a importância de fazer a roupagem de marketing para o filme ser vendido. E aí é legal esse negócio. O momento do VHS é super interessante, né? Além da importância da capa, eles percebem que no que não ia para o cinema, ainda podia existir. Os filmes de baixo orçamento podiam existir. Ia direto para o mercado de home video, né? E aí, às vezes, apareciam umas coisas que faziam um sucesso tremendo, sem nunca ter aparecido no cinema, sem nunca ter recebido uma crítica de um jornalzão. Começaram a ter várias produções. Começa a nascer o filme cult. O filme cult. E o cinema B amplamente explorado, né? Que depois isso alimenta a grande Hollywood, né, cara? Isso é sensacional. Tipo o Sam Raimi fazendo o primeiro Evil Dead. Puta, não tinha recurso nenhum ali. Era um bando de maluco, um bando de fã de cinema tentando fazer um filme, sabe? E aí aquilo virou uma franquia rentável pra caramba. E depois o Sam Raimi entra pra grande Hollywood. E vários outros caras foram assim.